Opa, e aí? Eu sou o Dinho e esse canal é um projeto que eu tive depois de assistir algumas coisas e pensar que é possível usar a sua criatividade para viver com isso, criando vídeos pela internet. As principais inspirações são histórias de mundos de magia, seja um Black Clover, Harry Potter, MASH, animes como Boku no Hero, ou até mesmo os RPGs, que são a maior parte de inspiração, sendo os três principais sendo Ordem Paranormal, Presas Expostas e Despertados do Jichitonha. Desde que eu assisti, eu fiquei pensando como seria personagens que eu interpretasse, ou poderiam simplesmente existir alguma história de RPG mesmo, onde eu pensei em alguns tipos de personagens que dariam para ser usados tanto dentro ou fora desses RPGs. E esse é o primeiro personagem que eu pensei. Aurélio Nunes. Aurélio nasceu em uma cidade do interior de São Paulo chamada Iguapoali, onde é cidade pequena, porém muito reconhecida por ser uma cidade de fazendas e plantações, sendo a grande parte do lucro da cidade e do comércio. Aurélio sempre ajudou sua família desde pequeno, e por ter uma facilidade muito sutil com plantas. Mas quando Aurélio completou 9 anos, acabou tendo uma tempestade que acabou destruindo grande parte das plantações da cidade por completo, acabando fazendo com que uma crise econômica acabasse acontecendo pelo fato de quase 80% das plantações serem destruídas, dificultando o cultivo e o cuidado das plantações que restaram e de novas plantações por causa dessa destruição. O Aurélio conseguiu uma solução para ajudar com essa crise, pelo menos até a cidade voltar ao normal e conseguir continuar caminhando. Aurélio mostrou para os seus pais que ele tinha uma capacidade única, um dom, um poder, onde ele fazia crescer um pequeno broto de uma planta, fazendo com que parecesse uma flor, até uma pequena árvore, com um pequeno fruto, um fruto de guaraná, onde ele fazia alguns ramos, ou ele até conseguia fazer pequenas árvores. Ele também falou para os seus pais que ele conseguia fazer um pouco mais que isso e maior, até ele acabar criando um pequeno lote. E com esse poder ele conseguiu vender os frutos do seu poder para ajudar temporariamente, fazendo com que a cidade acabe ficando um pouco mais conhecida, tanto pelo fato de ter sido alvo de uma tragédia, de um acidente natural, tanto com a reerguida da cidade em muito pouco tempo depois, pois é noticiado que a cidade perdeu quase 80% das suas plantações, dificultando muito com os lucros da cidade, e de repente um novo produto aparece no meio, simplesmente sem explicação nenhuma. Porém, isso acaba chamando a atenção de uma empresa chamada Guaramá, que acabou indo atrás e até fez um contrato fazendo com que essa cidade seja o grande fornecedor de matéria-prima de uma nova linha de produtos deles, sendo sucos e refrigerantes com a base da fruta guaraná. E com o passar do tempo, conforme Aurélio foi crescendo, ele foi chamado para ser o rosto propaganda dessa empresa, aos 18 anos especificamente. E aí ele foi se tornando cada vez mais relevante. E como tendo que usar seus poderes com mais frequência, ele acabou percebendo algumas coisas que seu poder fazia, que ele achava estranho, até ele começar a estudar mais certinho. Pessoas que ingeriam frutos que usavam a fruta do seu poder sutilmente mais toleráveis, onde pessoas ouviam mais ele, dificilmente discutiam com ele
negavam coisas que ele falava, aceitavam facilmente qualquer coisa que ele falava. E conforme ele percebeu isso, ele começou a treinar para entender possíveis capacidades novas dos seus poderes, onde ele descobriu que ele tem um limite, criando uma possível pequena floresta, mais ou menos do tamanho de uma quadra, ou um quarteirão, se preferir, e também que seus frutos, eles de fato eles podem ser usados como fonte de qualquer coisa, sejam doces, sejam sucos, e pessoas que ingerem são suscetíveis a uma certa hipnose, mas não um controle mental completo, mas que pessoas ficam suscetíveis aos desejos dele, mas não de forma perfeita, porque pessoas podem resistir a isso. Porém, ele percebeu que, além disso, ele descobriu que se pessoas que também têm superpoderes provarem algum produto que foi feito dos seus poderes, a fruta, guaraná, aquele olhinho, que muita gente fala que tem um olhinho, ele era capaz de reproduzir os poderes dessa pessoa também. Então, por exemplo, se uma pessoa conseguisse cuspir água, reproduzir água, cuspir fogo, ter olhos de laser, conseguisse criar espinhos, essas coisas, o fruto conseguiria reproduzir exatamente esses poderes. Porém, assim que ele fizesse isso, meio que os efeitos de hipnose desapareciam também. Então, ele meio que ganha um arsenal. E por isso ele também trabalharia meio que como um herói por trás dos panos. E foi assim que ele viveu a vida dele até os 42 anos, onde ele já acabou comprando uma parte da empresa, onde ele não precisava mais ser o garoto propaganda. Porém, ele continuou vivendo a vida com esse dinheiro todo que ele conseguiu. E eu acho que o universo em que esse personagem mais se encaixaria seria dentro do universo de Boku no Hero, por exemplo. Como no arco onde os heróis estrangeiros são chamados para ajudar o Deku na luta contra o All for One e o Shigaraki, ele seria um dos heróis estrangeiros chamados. E eu acho que ele seria muito carismático, porque ia chamar muita atenção. Principalmente o seu jeito de agir, que é simplesmente ajudando qualquer pessoa que pareça necessitar de algo. Ele fará qualquer coisa para ajudar esse tipo de pessoas. E é assim que eu imagino visualmente como seria o Aurélio. E aí? Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho.